E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb do que se trata o vídeo de hoje. Eu vou discutir com vocês aqui sobre essa nova rivalidade que está surgindo no futebol brasileiro. Na verdade, não é uma nova rivalidade, é uma rivalidade que já existe há muito tempo, mas que agora ela ganha novos contornos, né, novas dimensões de uns anos para cá. E isso vem sendo discutido nos programas esportivos, né, no meio do futebol, que é justamente o tamanho da rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, historicamente falando. Né? E aí eu me propus a fazer esse vídeo aqui hoje, levantando algumas questões sobre o que faz de um confronto ser um confronto de rivalidade, né? O que faz com que dois times se tornem rivais, né? Grandes rivais, e aí nesse caso rivais interestaduais. Nós estamos falando aqui de um grande time paulista e um grande time carioca, que por si só, por um ser um grande time de São Paulo e outro ser um grande time de São Paulo, já tem uma rivalidade, dois grandes times do futebol brasileiro, né? E eu vou tentar elucidar um pouco aqui sobre do que a gente está falando. Realmente já é uma rivalidade histórica? E em que posição ela se encontra aí entre as diversas rivalidades interestaduais que existem no futebol brasileiro? Vou usar como parâmetro um vídeo do Vitor Sérgio Rodrigues, que eu vou deixar até aqui na descrição, e que tá aí, vou colocar na tela aí agora para vocês, né, a miniatura do vídeo dele, que foi um vídeo que ele criou lá em 2018, em que ele discute justamente isso, né? Quais são as maiores rivalidades interestaduais do país. Então eu vou usar como parâmetro esse vídeo dele, porque lá nesse vídeo ele elenca aí as 10 maiores rivalidades interestaduais do país, segundo a opinião dele. E quando você vê o vídeo, você entende muito bem do porquê uma rivalidade se torna grande, né? Cria dimensões assim históricas. E nós vamos tentar aqui hoje, eu vou tentar com vocês elucidar um pouco que características de uma grande rivalidade histórica esse Flamengo e Palmeiras já tem, né? Pessoal, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Agradecer os 15 inscritos que eu tive aí de sexta-feira para cá, muito bacana com o último vídeo que eu fiz, né, sobre o G9 do Campeonato Brasileiro. Bacana demais. Tive 15 novos inscritos em 3 dias. Então agradecer vocês aí. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like aí por gentileza. Tá bom? Aciona o sininho, que tudo isso é muito importante para quem está produzindo conteúdo aqui no YouTube há pouco tempo como eu, e aos poucos vai crescendo bem aos pouquinhos, né? Um canal bem humilde ainda, mas sou eu que faço tudo aqui, sou eu que crio a pauta, sou eu que crio o roteiro, sou eu que faço as pesquisas. Então espero que você aproveite bastante. Se você está aqui não é à toa, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez, tanto a quem se inscreveu de sexta-feira para cá, como quem está vendo um vídeo aqui do canal pela primeira vez. Tá bom, pessoal? Agora falando diretamente sobre o assunto do vídeo, é o seguinte, pessoal, o que transforma um jogo numa rivalidade interestadual de peso? Aquela rivalidade tradicional, que quando você pergunta para o torcedor, você fala assim, qual é o seu maior rival? Claro, ele vai falar os rivais ali do estado, e às vezes, eventualmente, ele vai falar algum rival de fora do estado. De onde vem isso, né? Isso vem da história do confronto, da história dos clubes, da história do futebol brasileiro em si, né? Então, vai ter que existir, né, ali alguns momentos da história que esses clubes estão fazendo confrontos diretos importantes em fases decisivas de campeonato, ou disputando a ponta de campeonato, disputando um espaço da tabela de certos campeonatos importantes, ou disputando quem é o melhor time do país naquela época, naquele momento, naquele ano. Vai envolver também grandes confrontos, episódios que ficam marcados na memória do torcedor. Vai envolver também extracampo, como polêmicas de arbitragem, erros de juiz. Então, tudo isso aí, decisão de campeonato, semifinal, tudo isso aí vai transformando aos poucos um confronto numa rivalidade histórica gigante. Que não são muitos, quando a gente vê interestadual, que alcançam esse parâmetro de ser uma rivalidade histórica gigante.
né? Aí cabe um primeiro parêntese que eu quero fazer aqui, é que eu, como apreciador do futebol e alguém que estuda a história do futebol brasileiro, eu entendo que dois times, né, que são considerados grandes do futebol brasileiro, sejam eles qual for, eu não estou falando apenas aqui dos 12 maiores, né? Tô falando dos 13, 14, 15, 16 maiores. Por si só, o fato deles estarem se enfrentando todo ano, isso já cria uma rivalidade. Então, como eu disse, por si só, Flamengo e Palmeiras já é uma rivalidade histórica. Por quê? Porque eles se enfrentam todo ano. Desde lá, quando existia apenas o Rio e São Paulo, né, lá na década de 40, 50, 60, então, todo ano tinha ali um Flamengo e Palmeiras, então vai criando uma rivalidade. Né? Os times faziam boas equipes naquela época, né? O Palmeiras na década de 50, 60, o Flamengo também ali em alguns momentos da década de 50, também na década de 60, mas o Palmeiras se destacava mais nessa época, né? Nacionalmente falando, assim, do ponto de vista de ser uma das melhores equipes do país. Tanto Flamengo quanto Palmeiras também alternaram esse posto de ser uma das melhores equipes do país ou ser a melhor equipe do país, né, e todo ano se enfrentando, primeiro pelo Torneio Rio São Paulo, depois pelo Robertão, Campeonato Brasileiro, né? Então sempre havendo um confronto desse tamanho entre Flamengo e Palmeiras, o time de São Paulo, um grande time de São Paulo com um grande time de Rio, já faz a rivalidade ser enorme. Mas daí a falar que é uma das maiores rivalidades da história do futebol brasileiro, interestadualmente falando, aí é o que a gente vai discutir aqui hoje. Outra coisa importante que a gente tem que apontar é que essas rivalidades, elas vivem momentos em que elas estão mais aquecidas, aí momentos em que elas desaquecem um pouco, depois elas se fortalecem, enfraquecem. Então é um vai e vem que depende muito justamente desses times estarem se encontrando nos campeonatos, esse é o primeiro ponto, ou de estar disputando uma posição de destaque. Seja disputando títulos, que é o que vem acontecendo atualmente com Flamengo e Palmeiras, seja disputando a hegemonia de um campeonato ou outro, que é o que acontece também nesse momento da história em relação ao Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando aqui dos maiores campeões do Campeonato Brasileiro, independente de se você aceita ou não a questão lá das Taças Brasil, do Roberto Gomes Pedrosa. Então, nesse momento da história, a gente está falando aqui dos times que têm mais títulos do Campeonato Brasileiro, então eles também estão disputando isso. Nós estamos falando aqui dos times que estão, de alguma maneira, monopolizando os títulos importantes desde 2018 para cá, Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Mas também uma Copa do Brasil aqui, outra ali. Então, esse é o momento da rivalidade histórica em que esses dois clubes estão disputando os títulos. Estão disputando quem é o melhor time do país? Aí é um pouco mais subjetivo. Eu entendo que não. Eu entendo que não existe disputa sobre quem é o melhor time do país desde que o Jorge Jesus começou a treinar o Flamengo. É o Flamengo. O Flamengo ocupa esse posto, com exceção de algum período ali em 2020, que houve troca de técnico, primeiro Domenech, depois Rogério Ceni, em que o Flamengo não consegue tão bons resultados, mas que também não há uma equipe ali que se desgarre das outras, né? E se imponha sobre o Flamengo de uma forma que fica definido que aquela é a melhor equipe. Não. Quando não era o Flamengo, esse posto estava um pouco vago ali em algum momento de 2020, mas em 2019 foi o Flamengo com distância, em 2021 novamente o Flamengo vem se colocando como a melhor equipe. Futebol jogado, resultado, né? São goleadas, perde muito pouco, né? Disputando todos os campeonatos. Então, é bom que a gente coloque essa distinção aí também. Eles disputam quem ganha os títulos, mas nem sempre quem é a melhor equipe, né? Então, baseando nisso, nós vamos tentar aqui hoje elucidar um pouco sobre em que lugar está essa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, né? A gente já pode dizer que é uma das maiores rivalidades interestaduais. Se a gente for fazer um corte ali, por exemplo, das 10 maiores rivalidades interestaduais do Brasil, daqui a pouco eu vou voltar a esses pontos que fazem de um jogo ser uma grande rivalidade para a gente tentar medir aqui um pouco para tentar também ver onde a gente coloca esse Flamengo e Palmeiras aí dentro da lista das maiores rivalidades interestaduais. Antes disso, eu vou trazer para vocês aqui as 10 maiores rivalidades interestaduais segundo Vitor Sérgio Rodrigues.
né? Então, para ele, o VSR, vocês vão ver que está na descrição o VSR 18, né? Que ele faz aquele programa lá, que ele ranqueia algumas coisas, né? E nesse programa VSR 18, lá de 2018, ele vai ranquear as 10 maiores rivalidades do país, que são essas que vocês já estão vendo aí na tela. Né, que eu vou passar por elas aqui muito rapidamente, só para a gente entender do que a gente está falando. Além dessas, ele chega a citar no vídeo outras rivalidades que não estão aí na tela agora, como, por exemplo, São Paulo Internacional, né, que já disputaram final de Libertadores, como, por exemplo, Fluminense e Corinthians, que teve lá aquela invasão corintiana no Rio de Janeiro na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, né, que saiu aquela multidão corintiana lá, invadiu o Maracanã e o Corinthians conseguiu eliminar o Fluminense, né? O Fluminense que tinha um grande time naquela época, por exemplo, com o Rivelino, né, que já era ídolo do Corinthians, que foi ídolo das duas equipes, então foi um momento marcante para consolidar essa rivalidade. Então ele cita essas rivalidades, né? Eu, por exemplo, que sou atleticano, se você acompanha aqui o canal ainda não sabe, né, fica sabendo agora, eu sou atleticano. Eu, por exemplo, quando me perguntam assim, quais são as maiores rivalidades do Atlético interestadualmente falando, né, para mim, isso é muito subjetivo, eu cito Atlético e Corinthians, né, que fizeram jogos importantes ali em 99, 2000, depois tem a Copa do Brasil também, 2014, o Atlético em alguns momentos tomando algumas goleadas do Corinthians, revertendo resultados, né? Então para mim é uma rivalidade interestadual do Atlético com o Corinthians. Outra rivalidade para mim como atleticano, Atlético e Inter, não tá aí na tela também. Então aqui só eu citei duas, Vitor Sérgio Rodrigues citou duas fora dessas 10 aí, que é Fluminense e Corinthians, São Paulo e Internacional. E aí na tela vocês têm 10 rivalidades interestaduais que para o Vitor Sérgio Rodrigues são as 10 maiores. Inclusive está na ordem decrescente aí de cima para baixo, né? Ele elenca, ele fala que Grêmio e Cruzeiro é a 10ª maior, Bahia e Sport é a 9ª, Cruzeiro e Palmeiras é a 8ª, Fluminense e Atlético Paranaense é a 7ª, Inter e Cruzeiro a 6ª, Corinthians e Vasco a 5ª, Botafogo e Santos ele coloca como a 4ª maior rivalidade interestadual da história do futebol brasileiro. Palmeiras e Grêmio, ele coloca como 3º, Corinthians e Inter, e Atlético e Flamengo, que por Vitor Sérgio Rodrigues é a maior rivalidade da história do futebol brasileiro. Antes da gente partir para o exame da rivalidade Palmeiras e Flamengo, só pontuar que todos esses confrontos que vocês estão vendo aí na tela tem alguma característica histórica muito importante que quando esses clubes voltam a se enfrentar em qualquer momento da história, esse confronto é relembrado. Então, por exemplo, Grêmio e Cruzeiro, teve confrontos importantes ali na Copa do Brasil, quando as duas equipes disputam títulos. Recentemente, nos títulos de Grêmio e Cruzeiro da Copa do Brasil, o Vitor Sérgio Rodrigues até cita no vídeo dele que eles disputam a hegemonia do maior campeão da Copa do Brasil. Né? Então teve final dessa competição também. Bahia e Sport disputando sempre quem é o maior time nordestino. Com fases disputando jogos decisivos do Campeonato Brasileiro lá na década de 80, quartas de final ou semifinal, quando o Bahia é campeão em cima do Internacional. Teve Bahia e Sport naquele campeonato. Cruzeiro e Palmeiras aí com jogos muito importantes também lá no final da década de 90. Mais recentemente, esses times se enfrentando em fases decisivas da Copa do Brasil. Fluminense e Atlético Paranaense, com jogos importantes no Campeonato Brasileiro, na época que era de mata-mata a fase final. Né, jogos importantes em Campeonato Sul-Americano, como a própria Copa Sul-Americana. Inter e Cruzeiro, que coloca aí também com um dos jogos mais conhecidos aí da história do futebol brasileiro, na Libertadores lá na década de 70, final de Campeonato Brasileiro, fase decisiva de Libertadores, né, tudo isso na década de 70. Então repare que tem momentos históricos que essas rivalidades se formam de uma maneira mais decisiva. Né? E com o passar do tempo, toda vez que esses times voltam a se enfrentar em momentos importantes para um, para o outro, ou para os dois, essa rivalidade ela é reaquecida.
né? Corinthians e Vasco, estão vendo aí também disputando hegemonia no futebol brasileiro ali no final da década de 90, no início dos anos 2000, disputando Libertadores, fase decisiva também, quando o Corinthians foi importante, foi campeão, né, com aquela defesa do Cássio lá no chute do Diego Costa. Então vocês veem que não é apenas um único momento, né? A rivalidade ela passa a existir e em determinados momentos ela é reavivida, né? Revivida, melhor dizendo, se reaquece, né, e todo aquele histórico, todo aquele sentimento volta e vai passando de geração para geração. Botafogo e Santos, que lá na década de 60 disputavam o melhor time do país, depois vão fazer também a final do Campeonato Brasileiro de 1995. Né? Palmeiras e Grêmio com grandes jogos aí pela Libertadores, pela Copa do Brasil. Corinthians e Internacional, que ficou muito marcado pela disputa do título do Campeonato Brasileiro em 2005. Atlético e Flamengo, que todo mundo conhece as histórias de Atlético e Flamengo, quando os dois times disputavam qual era o melhor time do Brasil lá na década de 80, foram a base da seleção brasileira de 1982, que também contou com alguns jogadores do São Paulo, do Grêmio, mas enfim, Atlético e Flamengo formaram a base daquela seleção que foi para a Copa da Espanha, né? Tiveram jogos importantes em 80, 81, 87. Em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, ele dá uma arrancada a partir de uma vitória sobre o Atlético no Mineirão. Quando o Atlético começa a perder as chances de títulos, que o Atlético também estava disputando até a reta final do Campeonato Brasileiro, o título daquele Brasileirão de 2009. Depois eles voltam a se enfrentar na Copa do Brasil em 2014. O Atlético faz uma virada histórica, depois de perder o primeiro jogo por 2-0, sair perdendo o jogo de volta. Inclusive o Vitor Sérgio Rodrigues coloca essa rivalidade como a maior de todos os tempos, né? O Atlético faz 4-1 em 2014, de lá para cá algumas goleadas do Atlético. Flamengo atual, que ganha de todo mundo, tem muita dificuldade para vencer o Atlético, e agora em 2021 mais uma vez esses dois times aí também disputando a melhor equipe do país, né? Que na minha opinião, volto a repetir, ainda é o Flamengo, né? Então só para vocês entenderem que essas aí, para o Vitor Sérgio Rodrigues, e eu não tentei elencar as minhas, eu concordo com essa lista dele, eu só trocaria a posição de algumas ali, né? Mas em resumo eu concordo com essa lista dele, é para exemplificar do que a gente está falando. A gente está falando de equipes que se enfrentaram em decisões, em momentos decisivos, de campeonatos importantes, em épocas em que esses confrontos aconteceram mais vezes, se repetiram, sempre em grandes times, em grandes momentos, né? É disso que a gente está falando. E agora eu vou tirar da tela esses 10 confrontos, porque aí já nós estamos encaminhando para a fase final do vídeo, para dizer o seguinte: Palmeiras e Flamengo nunca teve o peso que esses 10 confrontos que nós acabamos de ver aí na tela têm, historicamente falando. Porque quando a gente vai pegar a história do futebol brasileiro, não há tantos episódios desses clubes decidindo campeonatos ou em fases importantes mata-mata, ou disputando a hegemonia do futebol brasileiro, ou disputando atualmente quem fica com os títulos. Então isso é uma coisa recente. Tem potencial para entrar nessa lista, mas eu ainda não coloco dentro dessa lista. Para mim ainda não é uma das 10 maiores rivalidades interestadual do Brasil, mas como eu disse, tem potencial. Tem potencial pelos seguintes motivos. Vamos lá que eu vou elencá-los agora. Primeiro, por se tratar de um clássico Rio-São Paulo. Então já é uma rivalidade que nasce grande, porque lá durante as décadas de 40, 50, 60, como eu disse lá no início do vídeo, esses times se enfrentavam todo ano pelo Rio-São Paulo. Então já nasce grande. Tá? E segundo, porque talvez um dos episódios que vai fortalecer essa rivalidade está próximo a acontecer, que é no dia 27 de novembro, que é uma disputa, nada mais, nada menos, a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras. Então, se não é um confronto que a gente tem costume de ver decidindo campeonatos, eles até decidiram o campeonato já, como a Mercosul lá em 1999, vencido pelo Flamengo, né, com vários gols, 3-3, 4-3, né? Então foi um momento ali que teve aquela rivalidade, aconteceu naquele momento ali, teve decisão de semifinal também, mais ou menos na mesma época, disputando a antiga Copa dos Campeões, também na década de 90 teve semifinal de Copa do Brasil,
quando o Flamengo foi vice-campeão pro Grêmio, o Flamengo acabou eliminando o Palmeiras na semifinal em 1997, mas se resume a isso, né? Que se a gente for pegar historicamente falando, desde lá da Taça Brasil, que é um momento de ruptura do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro, né? De mudanças importantes. Então, desde que a gente pega lá, desde a Taça Brasil pra cá, na maioria do tempo, quando um desses dois times estava bem, o outro estava mal. Então não havia uma rivalidade, uma disputa. Ah, Flamengo e Palmeiras estão disputando quem é o melhor time do país. Isso é recente. Isso é 2018 para cá, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, o Flamengo foi vice, né? Em 2019, com o Flamengo já se alçando como o melhor time do país e o Palmeiras tendo um bom elenco, tendo uma boa equipe também, ainda conquistando um título ou outro, como aconteceu em 2020 agora com a Copa do Brasil e a Libertadores. E atualmente os dois sendo os últimos dois campeões da Libertadores vão disputar o título aí para se tornar a nível continental o maior time do continente nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, ultrapassando o que fez o River Plate ultimamente, né? Então atualmente tem essa disputa. Então eu acho que tem um potencial, mais uma nova página dessa rivalidade vai ser escrita agora com a final da Libertadores, mas sinceramente eu ainda acho que Palmeiras e Flamengo, enquanto rivalidade, tem que acontecer muitos episódios para ultrapassar esses 10 confrontos que a gente está vendo aí na tela. Para se colocar no meio dessa história aí, tem que acontecer muita coisa. Claro que depois da final da Libertadores, aí já é um a mais em relação a hoje, né? Então aí nós vamos ver essa história sendo escrita, essa rivalidade aumentando, e eu acho que tem potencial sim, porque o meio do futebol hoje tem mais ou menos uma opinião de que Flamengo e Palmeiras vão continuar disputando os títulos importantes, né? Vão continuar com boas equipes. Então mais para frente aí a gente tem tudo para ver se consolidar de uma vez por todas essa rivalidade, que é uma rivalidade do momento, mas que ela já nasce grande por todo o histórico que eu disse aqui e por estarem disputando uma Libertadores da América. Então tem sim potencial para se transformar numa das maiores rivalidades interestaduais do Brasil. Mas, na minha opinião, ainda não é. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se não se inscreveu no canal, se inscreve. Se não deixou o like, deixa o like aí para nós. Muito obrigado pela gentileza. Mais uma vez, relembrando, agradecendo aí quem se inscreveu de sexta-feira para cá. Tive 15 inscritos no canal em questão de 3 dias, o que para mim acontece de vez em quando, isso acontece. Já tive até melhores momentos também em que tem essas inscrições pipocando. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e mais para frente a gente tá chegando aí com mais vídeos. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.